Muita paz. Pai do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Eu oro a Deus para que estejam todos bem de saúde e isso, na verdade, se estenda também para os vossos familiares. Amém? Nós estamos hoje no terceiro dia e, pela graça de Deus, nós aprendemos, estamos cá para partilhar tudo quanto aprendemos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E estou muito feliz porque, na verdade, isto tudo já tem um nome. Quer dizer, já não são quartas-feiras que nos encontramos aqui, sextas, não. São esses dias, mas este mesmo programa já tem nome. Pela graça de Deus, Ele que inspirou o irmão Ivanilson, nós temos já um nome, e este nome é a Escola de Evangelismo. Aleluia! Louvado seja Deus. Bom, o nosso tema, na verdade, não mudou, é o mesmo, é o Evangelho, é a ação. E hoje nós teremos como base bíblica o livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Inclina a tua cabeça que nós estaremos orando. Rei dos reis, Senhor dos senhores, lida foi a tua palavra, meu Senhor Jesus. Nesta hora nós queremos te pedir, fale conosco, Rei da glória. Seja o Senhor nos concedendo a compreensão desta palavra, para que nós possamos viver, Senhor Jesus, perante esta que é a sua palavra. Muito obrigada, Rei dos reis. Louvado e glorificado seja o seu nome de hoje para todo sempre. Amém. Aleluia! Louvado seja Deus. Estamos no livro de Mateus, capítulo 24, verso de número 14, onde a Bíblia é bastante clara quando ela diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E nós já aprendemos que evangelhos são boas novas. E parando para analisar o que a Bíblia diz, quando ela diz será pregado em todo o mundo, olhando para a forma como o evangelho começou a ser difundido, olhando também para a forma como a Bíblia começou a ser traduzida, tendo como maior enfoque a língua que foi primeiramente traduzida, o lugar onde foi traduzida, nós conseguimos ver que a língua e o lugar estão bastante distantes de África. É muito distante do continente africano e poderíamos nós, com 70% de certeza, vir a presumir que quando a Bíblia falava acerca de todo o mundo, em outras versões, a Bíblia vai dizer até os confins da terra, alegando a Bíblia que este evangelho será difundido até os confins da terra. Poderíamos nós dizer que falavam, na verdade, de África. Falavam de África, poderíamos tomar como exemplo o nosso país, Moçambique. Mas, pela graça de Deus, não é o que nós temos visto a ser que é nos dias atuais. Porque o Evangelho já está em África, louvado seja Deus por isso. O Evangelho já está em Moçambique, louvado seja Deus por isso. E a pergunta que deveria suscitar é: como? Como é que o Evangelho chegou à África? Como é que o Evangelho chegou até Moçambique? Como é que o Evangelho chegou até Kobe? Aleluia! Isto veio, amados irmãos, acontecer porque um trabalho evangelístico houve. Isto aconteceu porque pessoas saíram do seu lugar de origem e vieram até a África, que poderíamos dizer que constituía-se um lugar desconhecido por eles. E isto vem, na verdade, ou pode vir a ser traduzido como ação. A ação que essas pessoas tidas como evangelistas tiveram. Para voltar para o nosso tema e dizer: Evangelho é ação. O que essas pessoas fizeram é, na verdade, praticar ação. E o que é ação? Ação é ação. Eu não saberia ao certo definir ação, mas ação é o ato de nós não ficarmos estáticos no mesmo lugar, mas procurarmos fazer alguma coisa, nos movimentarmos, mostrarmos que existimos, mostrarmos que somos pessoas, que praticamos movimentos. Então é essa ação que possibilitou
que possibilitou os africanos terem conhecimento do Evangelho foi esta ação de evangelistas que hoje em dia talvez já perderam as suas vidas, que possibilitou-nos de conhecer a Jesus. Então, isto para dizer que Evangelho é ação, e nós vamos agora refletir a ver como é que Jesus também veio a praticar essa ação, porque se tiveram pessoas que praticaram, porque aprenderam de um grande mestre. E Jesus, ele, na verdade, não só falava, quanto também fazia na prática, e as pessoas aprendiam. Marcos 1, versículo 38. Vamos para outro áudio. Marcos 1:38. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Aleluia. Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também. Vamos focar para esta partícula também. A mesma que evidencia que Jesus já pregava em outros lugares, mas naquele dia ele falava com os seus discípulos e disse-lhes para que ali eu também pregue, porque lá já preguei, acolá também já preguei, então aqui também. Aleluia. E a Bíblia maravilha-me bastante, porque ela depois vai dizer, porque para isso vim. Então nós conseguimos ver aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo sabia porquê dele ter sido enviado à terra. Jesus sabia qual era o seu trabalho cá na terra. Jesus sabia qual era a sua missão. Estava evidente para Jesus que ele deveria vir à terra para pregar o evangelho e morrer por nós. Aleluia. E isso nós também conseguimos ver no livro de Lucas 4:43, que diz: ele, porém, lhes disse: também, mais uma vez conseguimos ver a particular também. Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. É importante que ele fale do evangelho também em outras cidades. E mais uma vez nós conseguimos ver o reconhecimento que Jesus tem da missão para a qual ele foi enviado. Ele sabe para que ele veio nesta terra. Então nós conseguimos ver que aqui que Jesus era um homem que adorava caminhadas. Jesus é um homem que adorava caminhar. Ele poderia sair daqui, que é Patrícia, até a estádio só para ir pregar. E isto, amados irmãos, eu tenho a dizer-vos que não é que era necessariamente para grandes multidões. Somente Jesus poderia sair daqui, que é Patrícia, até estádio a pé para pregar para uma pessoa, porque a Bíblia nos diz que pelo arrependimento de uma pessoa, os céus festejam, os céus se alegram. Então Jesus, sendo um homem que adorava caminhar, ele poderia muito bem sair daqui, que é Patrícia, até Chamanculo a pé, só para ir pregar, só para ir e falar das boas novas. Então nós conseguimos ver que Jesus era o grande homem da ação. Ele por si mesmo era ação, mas ele também praticava a ação, saindo das cidades de Israel até cidades que constituíam-se longínquas, e naquele tempo, amados irmãos, não tínhamos nós estradas alcatroadas, não tínhamos pavês, não tínhamos estas estradas minimamente organizadas que temos hoje em dia. Naquela época era andar, ficar empoeirado, cansar, pedra aqui, isso, e mesmo assim Jesus saía e pregava o evangelho. Então nós conseguimos aprender do mestre que nós devemos ser pessoas que praticam ações positivas, que são de sair de onde nos encontramos e pregar o evangelho. Aleluia. Bom, importa que também possamos refletir acerca de ser um homem de ação, né? Vendo como é que os discípulos fizeram isso, porque já vimos como Jesus fez, mas
tiveram homens que fizeram após Jesus. E a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo 14: Pedro, porém, pondo-se em pé com José, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. 41, para finalizar: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia. Então nós conseguimos ver aqui que Pedro é aquele que levanta-se como ele nunca antes se levantou, e olhando para aquela que é a história passada de Pedro, o homem que negou Jesus, ele se levanta com uma coragem absurda, absurdamente absurda. Aleluia. Uma coragem nunca antes vista. Podemos até assumir que dentre os apóstolos, dentre os discípulos, nunca antes foi vista, mas ele se levanta e prega o evangelho. Isto por conta do quê? Isto por conta da virtude que Deus predisse que iria derramar nos próximos dias. Isto porque Pedro, juntamente de 119 pessoas, que somos assim 120, diz a Bíblia, receberam virtude de Deus. Porque nós devemos aqui trazer diferença entre receber o Espírito Santo e virtude do Espírito Santo. É uma grande diferença. Quando nós aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, mas depois de busca, nós podemos receber virtude que tem como sinônimo poder. Então, o que Pedro e os discípulos naquele dia receberam é virtude para pregar o evangelho. É importante sabermos disso. Não receberam virtude para shinar, não receberam virtude para sair por aí dizendo: tenho essa virtude, eu oro em línguas, eu faço... Não. Receberam virtude para ir e pregar o evangelho. Mais uma vez, os discípulos receberam virtude para ir e falar de Jesus, para ir falar do que viram, do que viveram, do que sentiram, para ir e testemunhar o que eles ouviram. Aleluia. E a pregação de Pedro era essa. Importa também dizer que, na verdade, nós vamos conseguir notabilizar que a maioria, se não a maior pregação dos evangelistas é acerca do arrependimento. Pode até soar como é? Pode até cansar, mas o evangelista, ele prega acerca do arrependimento e acerca de Jesus. Esta é a maior pregação do evangelista: arrependa-se, Jesus está voltando, e é isso, aleluia. E nós conseguimos ver aqui que o versículo 41 diz que de sorte foram batizados os que de bom grado receberam o evangelho. Amados irmãos, indo e pregando o evangelho, é muito importante nós termos conhecimento disso. Nem todos vão receber da mesma forma. Numa roda, vamos supor, onde estejam 50 pessoas, nem todas aquelas 50 vão receber da mesma forma. Vão ter ali 10 que vão questionar tudo quanto fores a falar, 5 que vão te olhar com uma cara feia, terão ali, vamos supor, mais outros 5 que não estarão ali, mas só estarão ali. Então terão também, talvez, esses outros 30 que estarão, na verdade, focados no que tu irás falar, mas nesses 30 pode haver também uma certa diferença na forma como vão ouvir. É aquele que vai te escutar quando fores a iniciar o teu sermão, mas é aquele que nem por isso só vai talvez te escutar depois quando tu perguntas quem quer aceitar Jesus. Então, nem todo mundo vai receber o evangelho da mesma forma. Então, cabe a nós ter o conhecimento de nós vamos e anunciamos as boas novas. Não é trabalho nosso convencer as pessoas dos seus pecados, esse é o trabalho do Espírito Santo. É por isso que importa que, fazendo o trabalho evangelístico, nós estejamos com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que coabita no templo de todo aquele que aceita Jesus. Aleluia. Daí para dizer que não é todo mundo, como nós
nós aprendemos que prega o Evangelho. Existe a necessidade de ser aquele que já aceitou Jesus e ter uma vida de intimidade com Jesus. E aí pode até vir a desenvolver uma linguagem com Jesus. Amém? Vamos terminar por aqui. Eu quero terminar dizendo que não constitua-se um grande egoísta. Pregue, fale daquilo que de graça tu recebeste. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado por este momento, obrigado por ter falado conosco. Seja louvado e engrandecido o teu nome, Deus para todo sempre. Amém. E dizer aos amados irmãos que amanhã ou na sexta-feira iremos aprender acerca das demais formas de evangelização. Tchau, muita paz, shalom.